Isso é o que acontece geralmente com todos nós. Todos nós, como nós vamos para o encontro com Deus e nós voltamos intensos, cheios de paixão, nós voltamos querendo cuidar de pessoas, nós voltamos querendo liderar, nós voltamos dispostos a largar o pecado, voltamos dispostos a abrir mão de tudo por Jesus. E é sobre esse amor que eu te pergunto: você ama a Deus como nos seus primeiros dias? Eu lembro que, assim que eu voltei do encontro, eu voltei assim extremamente apaixonado por Deus. Eu li os 4 evangelhos, sabe, em um dia só. Eu dedicava assim a minha vida e ia orar às 6 horas da manhã todos os dias, lá com o pastor Léo, com o pastor Cleito, com o pastor Christian, com o Tiago, com os seminaristas. Por quê? Porque o primeiro amor, ele fala dessa entrega, dessa intensidade. Você está apaixonado. Você que é casado, você que está em corte, você sabe o que eu estou dizendo. Os primeiros dias ali, é tudo muito bom, é tudo maravilhoso, é tudo muito perfeito. E deixa eu te perguntar, você tem amado a Deus como nos seus primeiros dias? Naquela entrega, naquela intensidade, naquela paixão? Sabe, o amor bíblico, ele não é algo que nós falamos simplesmente. O amor bíblico é algo que nós demonstramos. Se você for olhar nas Escrituras, não tem um versículo que diz que Jesus te ama. João vai escrever aquele a quem Jesus ama. Não era Jesus falando para ele que ele é amado. Era ele falando, eu me sinto amado por ele. Mas o que Paulo vai dizer aos romanos? Que a prova, a demonstração do amor de Deus por nós é o fato de Cristo ter morrido na cruz do Calvário. Então presta atenção, biblicamente falando, o amor não é algo que simplesmente expressamos. O amor é algo que nós demonstramos. Demonstramos. Então não adianta nada, você sabe, você que é casado, você falar que você ama a sua esposa, se no dia do aniversário dela você não dá um presente para ela. Não adianta nada você falar que ama o pessoal da sua célula se na semana você não liga para eles, você não dá atenção para eles. Então o amor bíblico, ele é algo que nós demonstramos. Não é algo que simplesmente nós falamos. Então presta atenção no que eu vou te dizer aqui. A forma que nós demonstramos se amamos a Deus ou não, como nos primeiros dias, ele é demonstrado pela forma como nós servimos ao Senhor. Se você tem servido ao Senhor da mesma forma que você serviu nos primeiros dias, você ainda continua amando a Ele. Mas se você não serve ao Senhor como nos primeiros dias, eu quero te dizer uma coisa, querido. O amor pelo Senhor na sua vida se esfriou. Ah, pastor, eu não concordo com isso. Então quer dizer que você está falando que se eu não servir, eu não amo? É isso mesmo que eu estou dizendo. Não, mas eu amo Jesus. Mas me envolver com a igreja? Então você ama um Jesus que você idealizou e não que nós vimos nas Escrituras. Então, me mostra na palavra. Ok. João capítulo 21, no verso 15. A Bíblia diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí o que ele disse? Então vá e apacenta
as minhas ovelhas. Você conhece a história? Por mais 2 vezes, Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? E por mais 2 vezes, a resposta é a mesma: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Então, o amor de Deus, o nosso amor para com Deus é demonstrado exatamente se nós estamos servindo ao Senhor, servindo ao nosso chamado, servindo aquilo pela qual você foi chamado, servindo os irmãos, servindo as ovelhas dele, cumprindo o ide que o Senhor nos ordenou, ide fazer discípulos. A partir do momento que eu não faço essas coisas, isso mostra que o amor se esfriou. O amor se esfriou. E eu tenho certeza que quando você encontrou Jesus, a sua vontade, o seu desejo era de servi-lo. Por quê? Porque quando nós somos amados por Deus, isso gera em nós uma disposição de servi-lo. Quando nós somos amados por Deus, isso gera em nós uma disposição para fazer as coisas do reino de Deus. E essa questão é tão importante, irmãos. Eu estava conversando isso com o pastor Elner. No Antigo Testamento, os 10 mandamentos, o primeiro mandamento qual que é? Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. E aí, talvez por conta da mensagem da graça, e não tem nada a ver com a mensagem da graça, não é a mensagem que está errada, talvez é o nosso entendimento, nós paramos de falar sobre amar a Deus. Mas no Novo Testamento, os fariseus perguntam para Jesus: Jesus, qual mandamento é o mais importante? E o que Jesus responde? Amarás ao Senhor teu Deus, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Então, pera lá, por que nós falamos tão pouco de algo que é de muita importância? Porque às vezes você tem medo de cair no legalismo. Mas quero te falar, filho, amar a Deus não é legalismo. Amar a Deus é proteção para o seu chamado, para a sua família e para a sua vida cristã. Olha só o que o apóstolo da graça diz. Lá em 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Deixa eu te explicar o que Paulo está falando nesse versículo. Ele está falando assim: olha, eu fui amado por Deus. E esse amor na minha vida não foi vão. E por conta desse amor, eu trabalhei, eu me entreguei, eu me dediquei mais do que todos esses. Então, a pergunta que eu te faço é: a graça de Deus se tornou vã na sua vida? Neto, como que a graça de Deus se torna vã na minha vida? Quando você é amado por Deus, mas esse amor não gera em você um desejo de dedicar a sua vida a Ele. Quando você recebe o amor de Deus, mas esse amor não gera em você uma disposição para trabalhar, para se entregar, para cuidar das ovelhas, para cumprir o ID, para cumprir o seu chamado. Eu quero te falar, se quando você recebe o amor de Deus, você não sente o seu coração pulsando pelas coisas do Senhor, a graça se tornou vã na sua vida. O amor pelo Senhor se esfriou. E por que é tão importante nós entendermos ou falarmos, ou conversarmos sobre o amor de Deus? Porque quando eu entendo a graça de Deus, quando eu entendo que eu sou amado de Deus, isso traz salvação para a minha vida. Fala assim comigo: a graça de Deus traz salvação para a minha vida. Mas fala assim: mas quando eu amo a Deus, eu cumpro o meu propósito. Então presta atenção.
Quando eu entendo a graça, eu sou salvo. Mas quando eu amo a Deus, isso vai ser combustível para cumprir a carreira pela qual o Senhor me chamou. Então, se você vai cumprir o seu chamado ou não, se você vai reinar ou não, vai depender de como está o seu coração. Você ama a Deus como nos primeiros dias? Porque se você deixar de amar a Deus, quero te dizer, filho, você também vai deixar de lado o chamado de Deus. Eu acho muito engraçado aquelas pessoas que falam assim: primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, a família. Terceiro lugar, trabalho. E aí vai. Você acha mesmo, irmão, que Deus quer dividir o posto no seu coração com alguém? No seu coração, Ele quer ser o único. Ele quer ser o único. No nosso coração não tem que ter espaço para outros amores. Somente a Ele. Então, Neto, como que eu amo a minha esposa? Eu amo o Senhor. E porque eu amo o Senhor, eu amo a minha esposa. Neto, como que eu amo a minha célula? Eu amo o Senhor. E porque eu amo o Senhor, eu amo a minha célula. Sabe, irmãos, hoje eu cuido de muita gente. A liderança dos jovens, os líderes, discipuladores e obreiros, são mais ou menos por volta de 80 pessoas. São 80 pessoas completamente diferentes, com as suas crises diferentes, com tempos na vida diferentes. E tem uns que são mais chatos que os outros, tem uns que dão mais trabalho do que outros. Mas sabe, por que nós não desistimos de nenhum deles? Porque quando o amor está acabando, eu vou para o Senhor, renovar os encargos, para lembrar do amor dele por aquela pessoa. E quando eu lembro do amor dele por aquela pessoa, eu quero responder a ele, cuidando daquela pessoa. Então, o fato de eu amar a Deus, isso vai ser proteção para o meu propósito. O fato de eu amar a Deus vai fazer com que eu não me perca olhando para outras coisas. Não faz com que eu me perca olhando, sabe, me distraindo com outras coisas. Por quê? Porque eu amo ao Senhor. Então eu quero mudar um pouco a pergunta. Eu comecei falando se você tem amado a Deus como nos primeiros dias. Mas eu quero te perguntar, você tem servido a Deus como nos primeiros dias? Porque nós acabamos de ver que nós demonstramos o nosso amor como nós servimos, como diz Jesus a Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então você tem servido a Deus como nos primeiros dias? Aí você fala, Neto, é que você não entende, a minha vida mudou. Agora eu tenho filho, sabe, vida financeira, isso e aquilo. Esse é o problema. Não tem problema você ter essas coisas. O problema é essas coisas terem o seu coração. Você tem que ter filhos, você tem que prosperar, você tem que casar, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer pós, você tem que fazer MBA, você tem que trabalhar. Mas a grande questão é, faça tudo isso com o coração no lugar correto. E o seu coração tem que estar no Senhor. Porque quando o seu coração está no Senhor, essas coisas não tomam o seu coração. E sabe o que é mais interessante? Nada disso é pecado. Mas isso pode roubar o amor do Senhor pela sua vida. Quantas pessoas não se embriagam com outras coisas? E quando eu digo se embriagar, são com coisas que são lícitas. Se embriagam com a família, com o trabalho, com, sabe, com o final de semana, com viajar e tudo mais. E nada disso é pecado, tudo isso é lícito. Mas a questão é, se você deixou o Senhor de lado, isso tornou um problema na sua vida. Tem um livro do Timothy Keller, que ele fala, o nome do livro é Falsos Deuses. Depois, se você tiver a curiosidade de ler, muito bom. E ele fala sobre deuses que nós colocamos no nosso coração, no lugar
daquele que deveria ser o único. E uma das frases que ele diz nesse livro, ele diz assim: qualquer coisa mais importante do que Deus para você, que domine o seu coração, a sua imaginação, mais do que Deus, qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode dar, qualquer coisa que seja tão central e essencial para a sua vida, é um falso Deus. E caso você perca, a sua vida dificilmente parecerá digna de ser vivida. Então eu e você, nós temos que cuidar do nosso coração, para que no nosso coração não entre outros amores, para que no nosso coração não entre distrações, para que o nosso coração permaneça amando ao Senhor. Amando ao Senhor. E queridos, o meu intuito com essa palavra não é trazer condenação sobre a sua vida, mas levar você novamente para as paixões dos primeiros dias. Sabe, eu estava conversando com os pastores, e é muito interessante como que algumas coisas funcionam. Então, eu posso pegar, por exemplo, o Rodrigo, e eu posso pegar o Ferrari. E eu coloco os dois na minha frente, e para os dois eu falo a mesma coisa. Falo, olha, esse semestre nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos multiplicar a célula, você vai visitar isso e aquilo. Aí o Rodrigo sai de lá empolgado. Uau, é isso, vamos para cima, que não sei o quê. Mas o Alexandre, ele sai de lá como? Multiplicar a célula, meu Deus, que cansativo esse negócio. Cuidar de pessoas, não faz mais sentido isso. Mais um jejum de 40 horas, mais uma usina Kids, mais um encontro com Deus. Meu Deus do céu. Tenha misericórdia. Você percebe? A semente é a mesma. A palavra lançada é a mesma para todos. Mas qual é a questão aqui? É o solo que a semente caiu. Ou seja, o problema é o seu coração. Então, o meu desejo em trazer essa palavra para você nessa noite é para que você se reencontre nas paixões dos primeiros dias. Porque talvez o seu coração esteja assim. Talvez você veio para esse jejum falando assim, eu vou porque não tenho nada para fazer. Já me envolvi tanto com a igreja que... Mas você está aqui não estando aqui. Ou você foi só porque você é líder e você falou, não, eu tenho que ir, eu tenho um compromisso. Mas seu coração não está mais aqui. E a Bíblia diz que se de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Então, o meu desejo em falar sobre amar a Deus é para que você possa cumprir o seu chamado. Porque quando eu amo a Deus, eu cumpro o meu chamado. Mas para falarmos sobre isso, nós precisamos observar o quê? O nosso coração. E a pergunta que eu te faço é essa: como está o seu coração? Como está? O Evangelho ainda te empolga, Alexandre? O Evangelho ainda te empolga, Motaio? Te empolga falar em abrir célula, em ganhar pessoas, em cuidar de pessoas, em libertar pessoas, em levar pessoas para o encontro, em sarar casamentos? Isso te empolga ainda? Ou você fala, não, eu já cansei disso. Eu lembro que uma vez fui conversar com o irmão, no início da minha conversão, assim, tinha acabado de me converter. E eu cheguei para ele assim, muito ingênuo, falei, mano, eu estou apaixonado por Jesus. Sabe, eu decidi não beijar mais, decidi não ouvir mais música do mundo e tal, e não sei o quê. Aí ele virou para mim e falou assim, é normal, os primeiros dias isso é normal. Eu acostumava também a ser assim. Para essa pessoa, o Evangelho não empolga mais. Não empolga mais salvar vidas, tocar em casamentos, sabe? Não empolga mais ver pessoas sendo libertas, ver pessoas adorando. Irmãos, todo culto de jovens, eu paro aqui na frente e eu fico vendo os pré-adolescentes adorando. Eu falo, mano do céu, olha o privilégio pelo qual eu estou envolvido.
falo, meu Deus do céu, mano. Você vê esses pré-adolescentes, e é engraçado que eles são terríveis, mano. Esses dias eles estavam aqui adorando, mover de Deus que não sei o quê. Acabou o louvor, um virou para o outro, falou, pego, e saiu correndo, mano. E como consegue um negócio desse, gente? Mas aí, nós fomos fazer um evangelismo, lá no Parque do Carmo. Aí o pré-adolescente lá, 12 anos, foi falar de Jesus para uma pessoa, a pessoa rejeitou. Aí o que ele falou? Só de raiva eu vou evangelizar todo mundo agora. Ai, meu Deus do céu. Irmãos, isso te empolga? O evangelho ainda te empolga? E tudo que envolve o evangelho, isso vai dizer como está o seu coração. Isso vai dizer, sabe, como está o seu amor para com o Senhor. Se a graça de Deus tem se tornado vã na sua vida ou não. Se Ele derrama o amor dele sobre a sua vida e isso não produz nada, não gera nada. E eu quero mostrar 3 personagens bíblicos. E eu creio que cada um deles tem algo para nos ensinar. São pessoas que foram chamadas, mas que não reinaram. Por conta de um coração que estava no lugar errado. Eu quero falar desses 3 personagens. O primeiro personagem que eu quero falar é sobre Vasti. Depois você pode ler, não tenho tempo, mas a história dela está lá no livro de Esther. Mas Vasti era a rainha. E a rainha, naqueles tempos, ela dedicava a sua vida para o rei. E a Bíblia diz que o rei deu uma festa, e a festa durou 6 meses. E aí, no meio da festa, no final da festa, o rei manda chamar Vasti. E aí quando vão chamar Vasti, ela está dando uma outra festa. E não só está dando outra festa, como ela nega o pedido do rei. Sabe o que é interessante? Depois disso você vai ver qual foi o processo para o rei escolher Esther como rainha. É um processo longo. Essas garotas passam por muitos testes, passam por muitas coisas. E com certeza Vasti passou por aquilo. Vasti pagou um preço para servir ao rei. Vasti pagou um preço para estar na presença do rei. Mas de repente o seu coração mudou. E ela não quer mais saber das coisas do rei. É muito triste quando isso acontece conosco. Quando você vê alguém que pagou um alto preço para estar aqui, pagou um alto preço para liderar, pagou um alto preço para discipular, e de repente, o coração muda. E tudo aquilo que ela pagou, os anos que ela dedicou por aquilo, são jogados fora. Ela não quer mais saber daquilo. Ela não quer mais saber do rei. Eu não quero mais saber da agenda do rei. Eu não quero mais saber das festas do rei. Agora eu tenho a minha própria agenda, eu tenho a minha própria festa, eu tenho os meus próprios desejos. Sabe, irmãos, fazer parte de uma agenda fala de prioridades. A prioridade de Vasti já não era mais o rei. E eu te pergunto, e a sua? Você está onde o rei está? Você quer estar onde o rei vai estar? Você quer fazer parte daquilo que o rei vai fazer? Aí você fala, sim, netos. Tem certeza? Então por que você não fez a sua inscrição para a Usina Kids ainda? Por que é um parto você fazer a sua inscrição para o encontro com Deus? Porque eu quero te falar, é lá que o rei vai se manifestar. Você percebe? Que não adianta você falar, você precisa demonstrar algumas coisas. Porque o que na verdade fala mais do que as suas palavras são as suas atitudes.
Então, eu e você, nós podemos estar como Vasti. Nós estamos aqui, mas o nosso coração não está mais aqui. E a pergunta que talvez eu e você nós precisamos ressignificar nessa noite é do nosso porquê. Por que nós estamos aqui? Por que Vasti servia ao rei? Por que você lidera a célula? Por que você dedica a sua vida a cuidar de pessoas? Por quê? E se a sua resposta não for por Cristo, eu quero te dizer, você vai se frustrar, como Vasti se frustrou. Com certeza, o coração de Vasti mudou porque ela não estava mais com os olhos no rei, ela provavelmente estava com os olhos em outras coisas. E os olhos é a chave para o nosso coração. Então, a pergunta que eu te faço é essa: pelo que você está dando a sua vida? Porque em alguma medida todos nós estamos dando a nossa vida por algo. Tem pessoas que dão a sua vida pelas suas profissões, pela sua família, pelos seus filhos. Mas e você? Vasti fala de alguém que estava dedicando a sua vida pelo rei. Mas por conta de alguma frustração, ela não quis mais saber do rei. E nós? Nós estamos dando a nossa vida por Cristo? Nós estamos dando a nossa vida pelo rei? Ou tem algumas agendas que são talvez mais importantes para você? Tem coisas que são mais importantes para você do que o rei. Sabe, irmãos, as nossas paixões revelam, as nossas prioridades revelam as nossas paixões. As suas prioridades revelam aquilo que você é apaixonado. E a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela nos orienta a manter o fogo pelo Senhor aceso. Você vai ver isso em Levítico, você vai ver isso em Mateus, você vai ver isso em Apocalipse. Você vai ver Levítico, Deus dizendo para o sacerdote, ó, não apague o fogo. Você vai ver em Mateus, Deus falando para as virgens, ó, o óleo se acabou. Você vai ver isso em Apocalipse, quando Jesus escreve a carta para as igrejas, ele diz, olha, tenho contra você que perdestes o primeiro amor. As nossas prioridades revelam as nossas paixões. Agora eu quero te falar, tira a paixão daquilo que você está fazendo. Aquilo se torna um peso para você. Tira a paixão pelo casamento, tira a paixão pelo ministério, tira a paixão pela célula, tudo se torna um peso. Sabe quando que o preço ele acaba? Quando a paixão começa. Quando a paixão começa, o preço acaba. Por que para alguns é tão leve servir ao Senhor? Por que para alguns é tão leve, sabe, vir aqui, passar o dia aqui? Por que para alguns é tão leve, sabe, fazer discípulos? Porque eles são apaixonados. E por que para outros são tão pesados? Porque naquele lugar não tem paixão. Deus ama eles, mas aquela graça se tornou vã, ao ponto de não gerar em você uma paixão por aquilo que é dele. Deixa eu te fazer uma pergunta, está pesado para você? Se está pesado, liderar a célula. Se está pesado, cuidar dos seus filhos. Se está pesado o seu casamento. Se está pesado o seu chamado, quero te dizer, está faltando paixão aí. Porque quando a paixão entra, o preço acaba. Quando você está apaixonado, você não calcula preço para nada. Tem irmão que se endivida, porque está apaixonado pela esposa, pela namorada. Tem irmão, esses dias foi pedir a menina em corte, se endividou, parcelou em 3 vezes no cartão de crédito. Estou nem aí para nada, aleluia, só se vive uma vez. Mas o que é isso? Está apaixonado. Você vai falar o que para um cara apaixonado? Você estando certo, você perde até a razão. Aí o discipulador veio conversar comigo e falei, mano, deixa, nem adianta falar nada, mano. Está apaixonado, vai falar o quê? Aí você fala, você está errado ainda. Não, deixa. Paixão, irmãos. Vasti perdeu a paixão pelo rei. Eu quero te perguntar, o seu coração, ele é como o de Vasti ou ele é como o de Esther?
Porque Esther estava ali, aguardando, preparada para servir ao rei. Mas um segundo personagem é Saul. Sabe, Saul, diferente talvez do que você pensa, ele foi um grande rei para Israel. Saul estruturou o reino. Saul ganhou batalhas importantes. Saul começou muito bem. Mas na vida cristã, não importa como você começa, o importante é como você termina. Não adianta você começar bem se você não vai terminar bem. E esse foi o problema de Saul. Mas o que azedou o coração de Saul? Foi uma pergunta. Por quem? E essa é a pergunta que eu quero te fazer. Por quem que você serve ao Senhor? Por quem você dedica a sua vida? Por quem? Certo dia, Saul volta da batalha, há uma celebração no arraiá, e aí ele ouve uma música diferente. Fala, deixa eu ouvir isso aqui eu nunca ouvi aqui, isso aqui é nova. Quando ele chega perto, elas estão cantando assim: Saul matou milhares, Davi os seus 10 milhares. E aquilo azedou o coração de Saul, sabe por quê? Porque ele não estava servindo pelo Senhor, ele servia pelas pessoas. Ele servia pelo poder. Então, o porquê de Saul não era Deus, o porquê de Saul eram as pessoas. E aí a pergunta que eu te faço é essa: será que seu coração não está azedo porque em algum momento você serviu a Deus por uma pessoa? Como assim, Neto? Os irmãos da mesa, pode postar a foto que eu pedi? 22 de abril de 2022, se eu não me engano. Eu postei essa foto. Nós estávamos na Lapa, numa conferência de líderes, era um feriado. E no dia 23, meu avô faleceu. E nesse dia, era o dia em que toda a minha família se reuniu para ver o meu avô, menos eu. Porque eu estava aqui, servindo ao Senhor, servindo essas pessoas. E aí, quando eu recebi o telefonema que meu avô faleceu, a primeira coisa que o diabo falou para mim foi: e aí, valeu a pena você dedicar a sua vida por essas pessoas e nem ter visto o último dia do seu avô? E sabe o que é interessante? Tem pessoas aqui que não estão mais no nosso meio, saíram falando mal de mim. Tem pessoas que estão aqui que, sabe, me desprezam quando eu mando uma mensagem para perguntar se estão bem. E eu vejo tantas pessoas magoadas pela igreja, porque servem a Deus como Saul. Não servem a Deus por aquilo que Ele é, não servem a Deus porque querem agradar ao rei, mas servem por uma posição, por pessoas, pelo cargo. Irmãos, eu não preciso pedir para você levantar a mão, não. Mas eu tenho certeza que você conhece alguém que diz assim: eu dediquei a minha vida pelaquela igreja e não fui reconhecido. Abri a minha casa para essa célula e nunca me deram um obrigado. Cuidei tanto dessa pessoa e olha ela agora onde ela está e onde eu estou. E aí o seu coração se azedou, por quê? Porque você não estava aqui pelo Senhor, você estava aqui por outras coisas. E quando o diabo veio falar isso para mim, eu falei assim: olha, eu não estou aqui por essas pessoas. Porque eu aprendi desde muito cedo que pessoas são sementes. E eu devo plantar todas as sementes que Deus me deu. Todos os jovens que Deus me dá, eu desafio eles para crescer, para liderar. Pode ser o mais problemático ou não, porque são sementes. Mas você sabe que investir em pessoas é a coisa mais perigosa que você faz. Porque você não sabe qual que é o tipo de fruto. Algumas sementes vão crescer e vão frutificar, outras vão crescer pela metade, outras vão crescer e vão dar espinhos e vão te machucar.
Mas você não pode mudar quem você é por conta disso. Então quando eu olho para essa foto eu tenho muito orgulho. Sabe por quê? Eu não faria nada diferente. Se eu voltasse no tempo, no dia 22 de abril, eu estaria lá com esse povo. Eu estaria lá. Porque foi nesse lugar, foi o fato de eu estar aqui, que fez com que o meu avô fosse salvo, que fez com que o meu avô se convertesse, que fez com que o meu avô abrisse o coração para o Evangelho. Os jovens conhecem a minha história. Meu avô odiava a igreja, meu avô odiava a crente. Minha mãe converteu na Renascer. Um ano depois que minha mãe converteu, surgiu o escândalo lá do apóstolo com o dólar na cueca. Meu avô olha para aquilo e fala, é isso? Tenho nojo de crente. Quando eu me converti, quando meu irmão se converteu, sabe, meu avô tá nem aí para nós. Mas quando ele começou a perceber que o negócio era sério, quando ele começou a perceber que não era só uma brincadeira, algo para uma temporada, ele começou a falar, não, peraí, esse negócio aqui isso aqui é sério, eles estão dedicando a vida deles nisso. Quero te falar, pessoas fervorosas, pessoas radicais, elas têm um perfume que atrai as pessoas. Posso falar algo assim, com todo amor e carinho? Talvez as pessoas que estão ao seu redor não foram atraídas por Cristo porque lhe falta radicalidade. Falta você ser quente. E aí, meu avô então começou a vir nos arraiais da igreja. Depois ele abriu o coração, veio numas festas da colheita que eu fui apresentado. Mas no fim da vida dele, nos 6 últimos meses, todo dia, todo sábado à noite que eu ia pregar, ele perguntava assim para minha mãe, tem como você colocar o neto aí para me ouvir? E quando ela não colocava, ele falava, olha, ela estava ouvindo outro pastor, viu? Então, irmãos, por quem que você está aqui? Talvez o seu coração esteja como Saul. Você azedou o seu coração, porque você colocou expectativa em alguém. Esse alguém não supriu sua expectativa. Eu não estou aqui por conta do pastor Alexandre, eu não estou aqui por conta dos meus obreiros, eu não estou aqui por você, com todo amor e carinho. Eu estou aqui pelo Senhor. Eu estou aqui pelo Senhor. Mas e você? Porque seu coração pode azedar, se você não estiver aqui pelo Senhor. Se você colocar o seu coração em algum cargo, em alguma posição. Quantas pessoas eu já vi falando assim, não, era eu para liderar essa célula, não era o fulano. Zé do coração. Mas espera lá, você estava pela célula ou você estava pelo Senhor? Então, o que esfria o nosso amor, o que faz a gente perder as paixões dos nossos primeiros dias, é Vasti. Alguém que perde o significado da sua vida. Eu lutei tanto por aquilo, eu amava tanto aquilo, mas agora nada disso mais faz sentido. O que faz a gente perder as paixões do primeiro dia é Saul. É quando nós não estamos com os olhos no Senhor, mas colocamos os olhos nas pessoas. E por fim, o que faz a gente perder as paixões dos primeiros dias é Judas. E eu não quero falar da traição de Judas, presta atenção. Porque Judas só traiu Jesus porque ele tinha uma expectativa errada sobre quem Jesus era. Judas tinha a expectativa de que Jesus seria o rei de Israel e iria libertar Israel da tirania dos romanos. Essa era a expectativa de Judas. A expectativa de Judas não era ver Jesus numa mula, era ver Jesus num cavalo. A expectativa de Judas não era que Jesus curasse o povo, era que Jesus ferisse. E quando Judas percebe que Jesus não iria reinar sobre Israel, não da maneira que ele pensava, azedou o coração e ele traiu Jesus. Então, a pergunta que eu te faço, a pergunta que me faz pensar quando eu lembro para Judas é: para que você serve a Deus? Você serve a Deus para ser abençoado aqui e agora?
Você serve a Deus para ganhar casa, para ganhar carro, para ser próspero. Presta atenção, Deus pode te dar tudo isso. E eu creio que enriquecer os seus filhos faz parte da natureza de Deus, da grandeza de Deus. Mas presta atenção, se você servir a Deus procurando essas coisas, dificilmente Deus vai te dar isso. E quando Deus não te dá, você se frustra com Ele. Neto, por que Deus não vai me dar? Porque Deus é um Pai tão amoroso, que se Ele enriquecer você com o coração errado, Ele te perde. Então, você pode julgar Judas, mas você também pode fazer como ele. Você se frustrou com alguma coisa? Eu esperava que Deus fizesse isso. Eu esperava que Deus me desse isso. Eu esperava que Deus curasse. Eu esperava que Deus... E não veio. Mas e aí? A sua expectativa está colocada no que Deus pode fazer aqui? Ou a sua expectativa está na eternidade? A sua expectativa está no Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A sua expectativa está no reino que está por vir? Ou nesse reino que está falido, caído, condenado? Quando a nossa expectativa, assim como a de Judas, está para aquilo que Cristo pode fazer nessa terra, nós nos frustramos. Sabe, durante os 4 meses que meu avô passou pelo câncer, eu orava, eu cria piamente que o Senhor iria curá-lo. E aí, não curou, ele faleceu. Eu fui reconhecer o corpo, orei para ele ressuscitar. Eu até brinco que na hora que eu orei para ressuscitar, a geladeira fez assim, blum. Aí eu achei que ele tinha levantado, mas se ele levantasse, acho que era eu que ia ir. Falei, acho que eu não estou preparado para isso não. E aí, depois de uns 2, 3 meses, uma pergunta ecoava no meu coração: Senhor, por que o Senhor não curou meu avô? Eu criei, eu tinha fé, eu tenho certeza que aquela fé era uma fé de Deus, mas por que, Senhor? E aquilo ficou no meu coração. E eu lembro que teve um dia, eu nem estava orando por isso, eu estava só lendo a Bíblia no meu quarto. Deus falou assim para mim: presta atenção, eu quero falar com você. Sabe aquela pergunta que você me fez, por que eu não curei o seu avô? Porque é o seguinte, a cura é algo passageiro. Se eu curasse o seu avô, daqui 5 anos, ele morreria. Mas eu dei algo para o seu avô que é eterno e que ninguém pode tirar. Eu salvei o seu avô. Naquele momento eu falei, uau. Muitas vezes a nossa expectativa está naquilo que o Senhor pode fazer aqui e agora. E nós nos frustramos quando Ele não faz. Mas eu e você, nós precisamos entender que Deus não veio para resolver o nosso problema terreno. Deus veio para resolver o nosso problema eterno. Ele nos salvou. E a nossa eternidade está guardada nele. E o nosso coração só está esperando Ele vir sobre as nuvens. Essa tem que ser a nossa expectativa. Porque o contrário disso vai te esfriar. O contrário disso vai te frustrar. E se te frustrar, se isso entrar no seu coração, você não vai servir a Deus com amor, com paixão. Tudo vai se tornar pesado demais. A equipe de louvor pode subir. Vasti, Saul e Judas. Por quem, por quê e para quem? Sabe, se eu e você nós desejamos responder ao chamado de Deus, nós precisamos ressignificar essas perguntas no nosso coração. E a resposta para todas é a mesma: Cristo. Cristo é o motivo. Cristo é o motivo pela qual estou aqui. Cristo é o motivo pela qual eu sirvo. Cristo é o motivo pela qual eu dou a minha vida pela eternidade. Sabe o que o apóstolo Paulo diz, Alexandre?
eu considero tudo perca, porque eu vi a grandeza de Cristo. Estava meditando nesse versículo esses dias, sabe o que o Senhor falou para mim? Sabe o que é considerar tudo perca, quando você olha para Cristo? É mais ou menos assim, olha, eu olhei para Cristo e experimentei a Cristo. Se eu colocar a minha vida agora em qualquer outra coisa, eu vou perder, isso é perda para mim. Depois que eu olhei Cristo, eu não consigo mais colocar o meu coração em mais nada. Porque eu considero tudo isso perda. Porque eu olhei para Ele. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, ele é alguém que começou bem, que se guardou e ele terminou bem. Eu fico pensando, como que deve ter sido difícil para os 12 discípulos, quando Jesus foi embora. Talvez para Tiago não foi tão difícil. Tiago foi o primeiro a morrer. Depois Pedro, segundo os historiadores, e foi indo. Mas teve um cara, que eu imagino, que deve ter sido muito difícil ele guardar o seu coração, que foi João. João viu todos os seus Barnabés morrendo. João viu todas aquelas pessoas com quem ele passou anos da sua vida morrendo, indo se encontrar com o rei, e nada dele acontecer. Ele é preso numa ilha sozinho, porque é um desafio. Talvez você saia daqui hoje apaixonado, e você tem a disposição de morrer pelo Senhor. Mas eu não estou chamando você para morrer pelo Senhor por uma semana, por uma temporada. Eu estou aqui chamando você para ser como João, para viver a sua vida inteira sendo fiel a Ele. Mas para ser fiel a Ele, você precisa corrigir, ressignificar, colocar no lugar o seu coração. Mas isso não é você quem vai fazer, isso é o Senhor quem vai fazer. E o que nós precisamos para voltarmos para as paixões dos primeiros dias é de cura no nosso coração. E é por isso que nós vamos cantar essa canção, Um Bálsamo de Gileade. O bálsamo de Gileade era o óleo usado para curar. Lá em Malaquias, Deus pergunta: há um bálsamo aí de Gileade? Por quê? Que era para curar o povo. Aleluia. É a baladinha agora. Desligaram esse agora foi. O bálsamo de Gileade. E ele vai vir sobre você hoje. Quando eu preparar essa palavra, o Senhor falou claramente no meu coração: hoje é uma noite onde Deus quer curar, Deus quer restaurar, Deus quer trazer os seus olhos novamente para o Senhor. O Senhor quer tirar os seus olhos e o seu coração das feridas e das frustrações. Deus quer colocar um novo significado na sua vida. Do porquê, do porquê, do para quê. Como eu falei, irmãos, tudo é lícito. Se você está aqui por um casamento, isso é lícito. Mas qual que é o problema disso? O problema é que quando você casar, acabou. Se você está aqui para enriquecer, quando você enriquecer, acabou. Esteja aqui pelo Senhor, e Ele vai te dar todas as outras coisas. Mas não queira servir a Deus por uma temporada. Faça de Jesus o projeto da sua vida. E antes de nós cantarmos essa canção, eu não combinei nada, mas eu queria chamar a Dona Cida aqui. Irmãos, quando eu preparava essa palavra, o Senhor falou para mim que o nosso João é a Dona Cida.
Alguém que ama o Senhor, serve a Deus com muito encargo, apesar de tudo. Sabe, a dona Cida está aqui, e ela sempre está aqui conosco. As coisas dão certo na casa dela, ela está aqui. As coisas dão errado na casa dela, ela está aqui. A dona Cida está aqui há muitos anos. Essa igreja foi fundada por ela, a igreja de São Paulo, a igreja videira de São Paulo, está aqui do coração dessas mulheres. Que essa mulher aqui, ela possa te inspirar assim como ela me inspira. Quando nada der certo para você, que você possa lembrar: eu não estou aqui por essas coisas, eu estou aqui pelo Senhor. Eu quero dizer para você, dona Cida, quero te honrar. Você é um referencial para mim. E eu queria... Você vai falar, mas depois queria convidar você a ficar de pé. A dona Cida vai falar, ela quer falar, mas eu queria pedir para você orar por nós. Orar pela paixão dos primeiros dias. É a hora que ele começou a ministrar aqui, o Espírito Santo falou no meu coração: ele vai falar com você. Eu falei: Deus, isso é coisa da minha cabeça, né? Mas quando ele me chamou, eu falei: tudo é por Deus. Amém? Amém? Amém. Senhor, nós nos colocamos aqui diante do Senhor. Pai, nós nos colocamos com o coração grato por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer no nosso meio. Pai, nós te agradecemos por esse jejum, porque o Senhor me revelou que esse jejum seria um marco na videira de Itaquera. É o antes e o depois. Águas profundas jorrarão desse púlpito. Pai, nós te agradecemos e nós queremos abençoar cada família representada aqui na videira, em nome do Senhor Jesus. E nós queremos declarar que Itaquera é do Senhor Jesus, Zona Leste é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus, e nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Deixa o Senhor trazer cura sobre o seu coração. Deixa o Senhor fluir nessa hora. Nós vamos cantar essa canção. Enquanto nós cantamos, deixa o Espírito Santo ministrar a paixão dos primeiros dias. Deixa o Senhor curar o seu coração. Deixa o Senhor tirar toda a frustração. Deixa o Senhor tirar toda a pedra de tropeço que foi colocada pelo diabo no seu coração. Deixa o Senhor tirar tudo aquilo que esfria o seu amor para com o Senhor. Você foi chamado para reinar. Você não foi chamado para ficar à beira do caminho como Vasti, como Saul, como Judas. Por isso o Senhor te trouxe aqui nessa noite, em nome de Jesus.